Pessoal, bom dia a todos. Deixa eu silenciar meu celular aqui. Hoje é dia 14, né? Terça-feira, 14 de dezembro, e vamos para mais uma aula aí de projeto Interfaces Web. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do login no nosso projeto, tá? Então a gente fez lá a parte de cadastros, né? Mas por enquanto está tudo público, ou seja, qualquer pessoa pode acessar nosso projeto e editar. Então vou criar um terminal, vou rodar meu projeto por aqui mesmo. Lembrando que no meu caso, como eu utilizo aqueles ambientes virtuais, eu não consigo ativar, perdão, com o PowerShell. Então eu venho aqui nessa setinha para baixo, eu vou abrir o comando prompt e vou deletar esse PowerShell daqui. Eu vou colocar aqui o Work on Django 3, que é o meu ambiente virtual, onde vocês não precisam isso, tá? No meu caso, sim. Python, manage, run server. Então, por que a gente precisa da autenticação, né? Porque, do jeito que a gente fez o nosso projeto aqui, qualquer pessoa pode acessar aqui o cadastro de estado, pode acessar o cadastro de cidade, pode listar todas as cidades, pode listar todos os estados, consigo editar uma cidade aqui. Então, toda a movimentação, todos os cadastros, o conteúdo do projeto, ele está liberado. Ou seja, qualquer pessoa pode acessar. E a gente vai começar a vamos dizer assim, a limitar o acesso às nossas páginas. Então, a gente vai ter coisa que é privada, né, que o usuário precisa fazer o login para poder acessar, ou mais para frente, né, a gente precisa fazer com que o administrador, só o administrador vai poder visualizar o cadastro do estado, só o gerente pode fazer isso, ou a gente consegue filtrar isso por grupos também, tá? Então, são as formas que a gente tem de controle de acesso, por login e por grupo. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como fazer, por exemplo, esse controle de login, ou seja, eu não vou permitir que qualquer pessoa venha aqui em cadastro de estado e já que acesse o estado ou a cidade, ou que venha listar aqui minha cidade. Então, essas são coisas que, por exemplo, só o administrador ele vai poder fazer. Mas por enquanto a gente vai filtrar isso por login. Além das videoaulas, tem essa apostila que está lá no site, ó, e ela tem certinho todos os itens, ó, autenticação e controle. Então, nos tutoriais lá, eu não vou criar aqui na mão, tá? Mas nos tutoriais, eu crio um módulo chamado usuários, né? Um app chamado usuários. Aí a parte de login, logout, a tela de login, a parte do perfil eu acabo deixando lá, mas o de vocês não tem problema, pode deixar aí no cadastros mesmo. Então, tudo relacionado ao usuário, login, logout, o formulário de login, uma tela para alterar a senha, o registro de usuário, tudo que é relacionado ao usuário, eu acabo fazendo isso lá no outro módulo, tá? Para não ficar tudo junto aqui. Então, você sabe que se você precisa de alguma funcionalidade relacionada ao usuário, você vai lá no módulo, no app usuários, e daí você acaba não misturando as coisas. Então, é isso aqui que eu apresento aqui nos dois primeiros itens, e na sequência, tem aqui, ó, controle de acesso às views, né? Então, é aqui que eu vou começar com vocês. Então, o controle de acesso às views, ele é bem simples de se fazer no Django, tá? Eu vou pegar uma coisinha depois aqui atrás, que eu vou deixar ali, vocês devem fazer o restante aqui, tá? Eu vou começar só com a parte aqui do controle de acesso às views, porque eu não criei o meu apps aí de usuários. Então, é algo bem simples, ó. Se vocês acessarem, não sei se vocês já utilizaram ou já abriram essa apostila, existe uma classe chamada Login Required Mixing, que ela é do Django mesmo, tá? Não precisa instalar nada mais. E ela serve para fazer isso daí. Então é muito simples você trancar uma view e permitir só acesso depois de fazer o login de autenticação. Você vai importar ela lá no nosso views.py, né? Então, primeiro a gente precisa importar ela para utilizar. Tá aqui o código. Vou mandar o código aí no chat. E depois, para cada view que você quer obrigar, né, ou que você não quer deixar pública, você vai criar uma herança para ela também, ó. Então, aqui no exemplo do tutorial, eu tenho o estado list, ou seja, eu quero que só usuários autenticados vejam a lista de estados. Então, o meu estado list, além de ser uma herança lá para o list view, ele também vai ser uma herança para o login required mixing. E aqui é importante a gente colocar primeiro o login required mixing, depois o list view. A ordem de importações aqui ela é importante. Então, lá na documentação do Django, ele pede que primeiro seja feita a parte do login
e depois a list view. Então, são duas coisinhas. Você vai adicionar uma herança aqui para essa view e você vai colocar esse outro atributo aqui, ó, login underline URL. O que é isso daqui? Aqui você vai dizer para o Django assim, ó, se o usuário, alguém tentou acessar seu projeto, acessou a lista de estados, só que essa lista de estados precisa estar autenticado. Se o usuário não está autenticado, o que eu vou fazer com ele? Então aqui eu estou dizendo, ó, você vai mandar ele lá para a página de login. Só que no meu caso, aqui no meu projeto, eu não tenho essa página de login ainda, tá? Então eu vou mandar para a página inicial. No de vocês, vocês vão ter aí as URLs lá de login e logout, e daí você manda o usuário para a página de login. A Natane falou, a view que faz essa importação é a do módulo usuários. Nesse caso aqui, Natane, eu vou importar lá no cadastros mesmo, porque eu não vou fazer o login e logout aqui na aula, tá? Eu vou fazer só o controle de acesso. Então você vai importar isso daí, ó, vou até copiar aqui de novo. Importar lá no nosso cadastros, porque daí essa view aí, essa herança, ó, cadastros, views, eu vou importar aqui. Eu vou minimizar meu terminal, tá? Aqui eu só quero limitar quem pode acessar o estado create, se vai poder acessar o estado update, o estado list, o cidade. Então eu quero só limitar e dizer que essas páginas precisam de login para ser acessadas. Então eu vou importar aqui no meu views, tá? Do cadastros. Lá no módulo do app usuários, lá você vai criar as URLs de login. Elas já são implementadas, a login, a logout, a de alterar a senha. São views que já são criadas. Você não precisa criar lá no módulo usuários, você não vai precisar criar as views, tipo login view, logout view, você não precisa fazer, elas já existem. Você só vai importar elas aqui, ó, só que daí não vai ser do views, vai ser de outro lugar. Você só vai importar elas e colocar aqui na URL. Quer ver? Ó, eu vou mostrar aqui na documentação, mas eu vou fazer no cadastro, só de exemplo. Basicamente, você importa elas, ó. Deixa eu achar aqui o documento. Aqui, ó. Você importa algumas views, por exemplo, aqui, ó, do Django Contrib Auth. Então, aqui dentro tem as views, ó. Aí eu chamo aqui de Auth Views, né, que são views de autenticação. Então, aqui dentro seria como se lá no Django ele já tivesse criado as suas views de login, logout, de alterar a senha. Então, elas estão aqui dentro, ó, dentro desse Auth Views aqui. E daí o que eu faço é criar o URL, ó, eu crio a URL de login aqui, ó. Então eu chamo esse Auth Views ponto, aí eu pego o login view que já tem criado já, então a gente não precisa criar. Então eu faço aqui o tutorial e daí eu preciso configurar algumas coisas aqui mesmo. Ó. Como eu não vou criar essa view, eu preciso configurar aqui mesmo. Isso daqui, deixa eu só mostrar. Só que isso vocês vão fazer lá no módulo de usuários, tá? Para não ficar tudo junto. Então vocês vão lá no módulo de usuários, eu vou colocar aqui só de exemplo. Então, dentro desse Auth Views tem um monte de coisa, tem login, logout, alterar a senha, quer ver? Ó? Vou criar uma página aqui, por exemplo, chamada login. Então, você vai fazer aqui lá, ó, Auth Views ponto. Ó, eu tenho aqui, ó, login view, logout view. Quer ver? Tem um monte de coisa. Eu tenho aqui, ó, password change view, password reset. Tá vendo que tem um monte de view aqui, ó? Isso aqui é para você criar um esquema de recuperar a senha. Por exemplo, você perdeu a senha. Aí você coloca lá, esqueci minha senha. Então você clica lá, ele vai resetar a sua senha. Então tem todas as views já tudo implementado já. Você não precisa criar isso lá no views, tá? Elas já são criadas, é só importar aqui. Então tem aqui as de login e logout, ó. Cadê login view, ó? Você cria como se ela já tivesse existido. Aí segue o mesmo padrão. S, underline view, faz isso e dá um name para ela. Por exemplo, login. Aí, como eu não vou criar essa view porque ela já existe, ela está vindo lá do Django, ó, eu não vou criar lá no views. Só que eu preciso definir qual que é o meu template, alguma coisa. Então, essas coisas que você precisa definir, você vai definir aqui dentro, ó, dentro desse as view. Que, se eu não me engano, são esses atributos aqui, ó, template name. Então, você vai colocar aqui, como se você tivesse, tem duas formas, né? Ou você faz direto no views, ou você faz aqui direto na URL. Então, nesse caso, a gente colocaria aqui, ó, template name. Então, daí eu não tenho, tá? Então, você precisa ter o seu template, lá qual que é o seu template name que você vai utilizar. E esse extra context é como você vai enviar dados para personalizar o seu template. Então você passa algumas coisas. Mas eu explico bem certinho aqui no passo a passo, nas aulas. Posso até ajudar aí diretamente
se você tiver com dúvidas aí, tá? Eu vou fazer só essa segunda etapa aqui, ó, que é aqui eu falo para criar uma tela, tá vendo? Para alterar a senha, tem aqui a tela para login, que começa aqui em cima, a tela para logout, e eu vou partir dessa etapa aqui, o controle de acesso às views, tá? Então eu não vou criar as telas aí por enquanto. Vou voltar aqui o meu projeto que eu estou fazendo aqui no cadastros. Então lá no views de cadastros eu quero dizer assim, ó, algumas classes aqui, por exemplo, o estado create, não é todo mundo que pode acessar essa página. Então eu vou criar uma herança aqui por login required mixing, né? Para o estado create. Alterar o estado. Qualquer pessoa pode acessar e alterar o estado? Não. Então eu vou criar uma herança também para essa classe aqui, para o meu estado update. Listar estado. Qualquer pessoa pode entrar no meu sistema e listar o estado? Também não. Então eu vou colocar aqui também uma herança para o estado, perdão, para o login required mix. Só que toda vez que a gente faz isso, né, que você cria essa herança para esse login required mix, você precisa criar um atributo ali também, que é esse aqui, ó, login underline URL. O que é esse login underline URL? Por padrão, se você não colocar ele, ó, eu vou salvar aqui meu projeto e vou acessar a página lá, ó, cadastros de estado. O que aconteceu? Ó? Por padrão, ele vai me redirecionar para essa URL aqui, ó, accounts/login, tá vendo? Ó? É um padrão que o Django tem. Só que essa daqui não vai ser a minha tela de login. Eu não criei ainda, vocês vão ter criado aí. A tela de login de vocês aí, se seguir no tutorial, vai ser só login. Então você tem que dizer para ele, ó, em vez de você mandar o usuário para essa página aqui, eu quero que você manda o usuário para outro lugar, que é o padrão. Pode ver que eu já não consigo acessar mais nada ó. Cadastro de estado, eu já não consigo. Ó. Lista de estado, já não consigo. Ó. Se eu colocar aqui editar estado 1, tá vendo que eu já não consigo, ó. O Django já, só de colocar aquela palavrinha, já não permite você acessar essas páginas. O de cidade eu consigo, ó. Eu ainda não mexi, ó. Só que daí eu quero redirecionar o usuário para o lugar certo. Então você vai ter que criar esse outro atributo também, ó. No meu caso aqui, eu não tenho uma view chamada login, mas vocês vão ter. Só que eu vou mandar, no meu caso aqui, o usuário lá para a página inicial. Ou seja, se o usuário tentar acessar a tela de cadastro de estado, que precisa de login, né? Precisa estar autenticado, e meu usuário não está autenticado, então eu vou redirecionar ele para essa página. Então esse login URL é um atributo que a gente cria quando eu crio essa herança aqui, que basicamente aqui você vai colocar qual que é o nome da sua URL de login. Porque daí o usuário tentou acessar aquilo lá, não precisa, o Django automaticamente vai te redirecionar lá para a página de login. Então, por exemplo, como eu não tenho a página de login, eu vou mandar para o index. Então, se eu tentar acessar a minha página aqui de cadastro de estado, ele vai me mandar lá para a página inicial, quer ver? Ó? Vou voltar aqui, ó, cadastro de estado. Ó, foi para a página inicial, tá vendo? Como que eu sei que ele cuidou e realmente não abriu o que era para abrir? Tá vendo que aqui em cima ele cria um esquema assim, ó, next é igual, inserir estado. Então ele está dizendo assim, ó, isso é algo que poucos sistemas fazem, tá? Você tenta acessar uma URL, só que precisa de login. Aí o que geralmente as páginas fazem? Eles te redirecionam para a página de login e quando você faz o login, ele vai lá para a página inicial. Só que às vezes você não quer você queria ir para aquele caminho, você não lembra qual que é o endereço. Então o Django, quando você acessa alguma coisa que precisa de login e você não está logado, autenticado, ele guarda para onde você queria ir. Aí ele vai lá na página de login, né? Se fosse o caso aqui, mas eu não tenho, faz o login e já te manda direto para aquela página. Aí você não perde a navegabilidade do seu projeto, do seu software. Ok? Só que aqui eu não tenho a página de login, então estou mandando para a página inicial. Vou tentar acessar a lista de estado. Ó. Aí ele vai ficar dando esse erro, porque ele está me mandando para esse endereço. Ó. Só que esse endereço não existe no meu sistema, tá? Então, para não ficar esse erro aí de page not found, vou fazer isso daqui, ó. Então, eu vou mandar todo mundo, ó. Esse reverse lazy é igual eu uso aqui no Success URL, ó. O que é esse Success URL? Toda vez que eu cadastrar um estado com sucesso, ele vai me redirecionar para o listar estado, ó. Então, esse reverse lazy é uma função que pega o nome da sua URL e acha qual que é o endereço dela. Ou seja, ele vem aqui, pega o nome, é listar estado? Então você vai vir para cá, ó, e pega lá qual que é o endereço que ele vai acessar. É isso que o reverse lazy faz, ele converte o nome da URL que você passa para ele no endereço da URL
que ele vai ser redirecionado. A mesma coisa com o login URL, ó. Só que daqui eu vou passar a página de login. Como eu não tenho, eu vou passar a página inicial. Então, eu tenho que fazer isso para todas as views, ó. No meu caso, estado update, eu preciso fazer isso também. Aqui no meu estado lixo, eu também preciso fazer isso. Agora eu não vou ter mais erro, ó. Vou voltar no meu software. Se eu tento acessar o meu cadastro de estado, ó, ele foi para a página inicial. Se eu tento acessar a minha lista, deixa eu pegar a lista de cidade, ele aceita. Mas se eu venho aqui para a minha lista de estado, ele vai para a página inicial. E daí ele guarda onde a URL que eu queria acessar, ó, que é esse next aqui, tá vendo? Se eu tentar acessar aqui o editar estado 1, ah lá, ele voltou para a página inicial também, ó. Daí ele falou assim, ó, esse usuário aí falou pro Django, né, esse usuário está querendo acessar o editar estado 1. Então, se fosse aqui a minha página de login, eu ia fazer o login e ele me mandar lá para essa página. Beleza? Só isso. Olha que moleza. Não existe coisa mais fácil, ó. Mandou o login required mixing aqui, criou o login URL aqui, pronto. Ninguém mais acessa a sua página de cadastro de estado. Vou fazer a mesma coisa para a cidade, tá? Então, vou colocar aqui. Olha que legal, no meu caso, né? Eu vou criar múltiplos cursores. Acho que algumas pessoas já até mostrei, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui login. Tá vendo que eu estou escrevendo nos 3 lugares, ó? Login, mixing, vírgula, espaço, aperto um end aqui, dou um enter, login, underline, URL, é igual, reverse lazy. Vou dar um ESC aqui para ele cancelar meus múltiplos cursores. Então, ó, fiz isso no cidade create, fiz isso no cidade update, fiz isso no cidade list. Ó. Criei a herança, criei o atributo. Só isso. Pronto. Agora, olha que maravilha. Se o usuário tentar acessar minha lista de cidade, não aceita, não aceita, não aceita estado, não aceita cidade, não, opa, não, ô rapaz, difícil aqui, hein? Deixa eu tentar aqui, ó, editar cidade 1. Se eu tentar editar uma cidade, ele não aceita, pronto. Já fez todo o esquema de segurança do seu projeto em 2 minutos. Pronto. Como tornar um site seguro em até menos, né? Em 1 minuto. Pronto, tornei meu site seguro em 1 minuto. Dúvidas até aqui? Isso aqui, né? Criou o login aqui, opa, criou o login required mixing, criou o atributo, pronto. A página precisa de login. Só que agora, ó, fica estranho, né? Eu não deveria deixar o menu de cadastro aqui, né? O cara é curioso, ó, ele vai querer ficar tentando acessar, ele vai tentar ver meu padrão de URL, ele vai tentar burlar. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente agora está trabalhando com autenticação, a gente também vai pegar aqui no nosso template e, por exemplo, eu não vou mostrar esse cadastro e esse lista se o usuário não está logado, certo? Se ele não está logado, eu deveria esconder isso aqui, ó. Não vou mostrar para ele. Então, aonde que está o meu menu? O meu menu está lá no meu páginas, templates, está lá no meu modelo, ó. Meu menu está aqui, ó. Olha o meu menu aqui, ó, LI, drop down, tá vendo, ó, listas. Aí eu tenho minhas URLs de lista. A mesma coisa aqui, ó, LI, drop down, cadastros. Tá aqui meu menu. Ou seja, eu só quero exibir esse menu aqui, que é de cadastros, né? E esse outro menu aqui de listas, se o usuário estiver autenticado. Senão, eu não quero mostrar. Como que eu faço isso, professor? Moleza demais, ó. Vem aqui. A gente consegue lá com a anotação do Django, que é essa tag aqui, ó, porcentagem, eu consigo criar um if aqui. Assim como lá no ListView a gente criou um for, eu consigo criar um if aqui. Então eu consigo ter if else, isso não é HTML, tá? Isso é do Django, tá? Essa anotação. Eu consigo ter if else aqui no meu template. Por exemplo, se eu pegar a minha requisição, então esse request é um objeto que o Django cria, toda vez que você acessa uma página. Lembra que eu comentei lá na primeira aula de web? Sempre que você acessa uma página, o seu navegador faz uma requisição. Então, ele faz a requisição assim, ó, traz aí para mim a página inicial do projeto. Então, ele faz uma requisição lá para o servidor. No meu caso aqui, o servidor está rodando aqui embaixo, ó. Tá vendo que eu tenho um monte de requisição aqui, ó? Isso aqui é tudo requisição, ó. Ó, ele fez uma requisição aqui, ó. 11.1 para essa página. Faz uma requisição, me dá a página inicial. Aí o Django vai olhar, opa, a página inicial dele é o index, é esse HTML aqui, esse HTML dá um extends no modelo, aí o Django vai analisar,
vai pegar o seu modelo com esse index, vai fundir aqui os HTML, vai criar uma página pronta e vai mandar para o navegador. Então, antes dele pegar e mandar esse menu para o navegador, eu consigo fazer uma verificação. Então, esse request é um objeto relacionado à requisição dessa página. Se eu pegar assim, ó, request.user, então dentro do request eu tenho um atributo chamado user, que é um objeto do usuário aí do Django. Ponto is underline all com th, authenticated. Se eu faço esse if, eu vou mandar aí no chat também, ó. Ele está fazendo uma verificação, ó. Se o usuário dessa requisição, ou seja, se o usuário que está tentando acessar essa página aqui estiver autenticado, eu vou mostrar para ele esse menu, eu vou mostrar para ele esse menu e vou acabar aqui o meu if, ó. Mesma anotaçãozinha, and if. Pronto. Se o usuário está autenticado, eu vou mostrar esse menu aqui, ó. Eu vou mostrar o de cadastros e vou mostrar o de listas. Bora para nossa página de novo, ó. Ó, vou entrar na página inicial. Olha o meu menu aqui em cima. Puf, sumiu os dois cadastros, ó. Ele não mostrou mais. Por que ele não me mostrou? Deixa eu só colocar aqui o and if. Toda a tag aí do Django, como não tem chave, né? Você precisa criar ela dessa anotação e dar um and for, and if, and block, né? Você precisa finalizar ela. Pronto, ó, não tenho mais aqui o meu projeto, olha só. Não tem mais cadastros. Deixa eu entrar aqui no admin, ó, barra admin. Eu vou fazer o login por aqui, tá? Ó. Admin. Acessei eu não tenho a tela de login, eu tenho que usar por aqui, tá? Pelo barra admin. Vou colocar aqui, ó, ver site. Tem um menuzinho aqui em cima. Opa, agora eu estou autenticado ao meu menu lá, ó, cadastro de estado. Opa, agora liberou tudo, ó. Cadastro de cidade, lista de estado, lista de cidade, ó, consigo editar, salvar, ó, tenho acesso a tudo agora. Por quê? Porque agora eu estou autenticado aí como administrador. Mudei, ó. Opa, lá mudou São Paulo para Paraná, ó. Mudar São Paulo para São Paulo de novo. Ó, agora você consegue movimentar todo o seu sistema e esse menu só vai aparecer se você estiver autenticado. Então vamos fazer o seguinte, ó. O que dá para eu fazer? Se o usuário estiver autenticado, eu mostro o menu. Mas se o usuário não está autenticado, eu poderia colocar um botão aqui no cantinho, né? Login. Ou se o usuário está autenticado, eu poderia colocar um submenu ali com o nome dele, né? Como que eu faço isso? Bora fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Para quem está usando isso aqui no meu projeto, a minha barra está de fora a fora, tá? Ou seja, ela é um container fluido, ela está usando a minha tela inteira. Eu vou mudar o meu menu, ó. Aqui em cima no meu modelo, ó, dentro da minha navbar, tá vendo? Esse aqui, ó, esse nav é a minha navbar, é a minha barra de menu, de navegação. Pode reparar que dentro dela eu crio aqui, ó, container fluid. Então esse container fluid, ele torna a minha barra de fora a fora. Eu vou tirar esse container fluid e vou deixar só container. Olha o que vai acontecer com o meu menu. Agora não é mais container fluid, ou seja, se eu dou um F5 aqui, ó, tá vendo que ele já vai usar o mesmo alinhamento do meu site, que meu site também é container fluid, ó. Ele não é de fora a fora. E daí eu vou tirar esse menu, porque eu não tenho cadastro, não tenho pesquisa aqui, né? Vou arrancar esse formulário daqui. Então, vou lá no meu menu. Eu tenho aqui, ó, meu formulário, tá vendo? Ó? Então, vou tirar esse formulário daqui. Eu não vou ter mais este formulário. O que eu vou criar aqui? Eu vou colocar aqui, ó, menu, botão login, por exemplo. Um texto qualquer, tá? Só pra gente visualizar na página. Olha lá, não apareceu. Ó, na verdade, ele apareceu, ó. Cadê? Olha lá, o botão login, tá vendo? Só que ele tá escrito em preto, ó. Aqui no cantinho. Meu botão login. O que eu vou fazer, então, nesse lugar? Eu quero criar um outro menu. Eu não quero mais esse menu dessa lista aqui, ó. Eu tenho uma lista, eu tenho os meus itens. Eu quero criar um menuzinho aqui no canto, ou eu quero criar um botão, ou sei lá. Então, você vai criar aqui, ó. Por exemplo, fazer um outro if, ó. Se request.user.is authenticate. Se o meu usuário está autenticado, vou criar um botão, tá? Só para botão. Vou criar um botão aqui só para ficar de exemplo, ó. Olá, fulano. Vou colocar uma classe aqui, ó. Class btn tracinho light. É um botão clarinho. Vou colocar o end if aqui, senão vai dar zica. End if. Ó, se o meu usuário está autenticado,
Eu vou criar um botão, olá fulano. Olha lá, ó. Olá fulano, tá vendo? Ó? Meu usuário tá autenticado ali, ó. Olá fulano. Só que eu consigo criar um botãozinho mais bacana, um botãozinho mais bonitinho. Vamos colocar aqui Bootstrap. Vou entrar lá no site do Bootstrap. Você não decorou o código do Bootstrap? Eu não, porque Bootstrap 3 é um código, Bootstrap 4 é um código, 5 é um código. Vamos pegar aqui em componentes. Vamos pegar aqui o dropdowns. E vamos pegar aqui, ó, um botãozinho assim, ó. Colocar um botãozinho, né? Se o usuário está autenticado, eu vou colocar aqui, alterar senha, logout, ver meu perfil, né? Olha que massa. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um botão igual esse aqui, ó. Então, eu vou copiar esse código aqui, ó, que o Django me fornece, e vou colocar aqui, ó. Então, se o usuário está autenticado, eu vou mostrar esse botão, ó. Eu copiei e colei lá o código dele, tá? E daí onde que eu defino a cor? Vamos ver, ó, ele criou uma div, deu a classe drop-down, criou um botão, aí tem aqui, ó, botão secundário. Esse secundário é aquele botão cinza, mas eu quero o botão clarinho, que é o light. Não vou mudar nada, ó. Copiei e colei, salvei. Vamos lá na minha tela. Perdão, aqui não, vamos lá na minha tela, pá, F5. Ah lá, ó. Se o usuário está autenticado, ó, vou mostrar esse menu, ó. Olha que maravilha, né? E se o usuário não estiver autenticado? Aí, se o usuário não está autenticado, eu posso mostrar outra coisa. Então, por exemplo, eu posso usar um else aqui, ó. Else. Ou seja, se o meu usuário está autenticado, eu vou mostrar esse menuzinho aí, vou mostrar aqui o nome do usuário, um botão para ele fazer logout, um link para ele mexer no perfil dele. Eu vou colocar algo que ele pode fazer. Se ele não está autenticado, eu vou criar um link, por exemplo, ó. Vou criar um link que vai lá para a página de login, mas eu não tenho a página de login, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. Se você, eu vou colocar aqui o login. Eu vou colocar um botão, ó, class, vou transformar esse link num botão, ó, btn, por exemplo, Mari. Ó. Ah, professor, não apareceu. Por quê? Porque eu estou autenticado. Vamos sair do login aqui. Vamos lá na página admin. Fazer encerrar sessão. Agora vamos voltar lá para a página do inicial. Olha lá, ó. Se eu não estou autenticado, olha que massa. Ele não mostra os meus menus de cadastro e ele mostra o botão login, ó. Aí aqui você vai colocar o link do seu botão login. Ah, não gostei de azul, quero verde. Então você coloca lá um sucesso. Não quero verde, quero amarelo, coloca o warning. Eu quero um botão branquinho, então coloco light. Então você escolhe aí, ó, ou cria outra cor, tá? Personalizado. Ah lá, fica o botão de login. Aí o usuário vai clicar aqui, vai para a página de login, vai fazer o login no sistema, o sistema vai ficar todo personalizado. No meu caso eu não tenho, vamos aqui, ó, admin. Aqui, admin, admin. Vou voltar lá para o meu site. Olha que massa. Consigo pegar e colocar lá os menus personalizados. Então aqui nesse botão, ó, do meu usuário, como que eu faço para pegar aqui, ó, em vez de estar drop down button, que é o texto que está aqui, ó, drop down button, eu quero que apareça o nome do meu usuário. Eu consigo pegar? Consigo. Consigo pegar aqui, ó, request.user. E quando você pega o request.user, você está pegando o usuário dessa requisição. Então, ó, só vou colocar isso. Vou dar um F5 aqui, ó. Ele pegou para mim, ó, o admin, ó. Olha lá, o nome do meu usuário, admin. Para quem criou lá uma classe chamada perfil, falou que ela é um para um, lá o one to one, lembra que eu mostrei na última aula? Com a classe user, você vai conseguir fazer isso aqui ainda, ó, ponto perfil, ponto nome. Aí você consegue pegar o nome do usuário, ponto perfil, ponto e-mail. Aí você vai pegar o e-mail do usuário. Então, se você criou sua classe perfil ou sua classe pessoa e falou que ela é one to one com a classe user, lá no seu models, que eu não fiz isso, ó, eu não tenho, mas na documentação do Django e nas videoaulas tem, você vai conseguir pegar então, ó, a requisição, você vai pegar o usuário, você vai pegar o perfil dele e você vai pegar o e-mail. Isso é possível no Django se você criar a classe chamada perfil, que é one-to-one field lá com o usuário. Aí você consegue. Agora, se for um foreign key lá que você criou, aí isso aqui não dá para pegar, tá? Porque daí um usuário pode ter vários perfis. Mas se for um para um, o one-to-one field você consegue fazer isso. Ou você consegue pegar lá, por exemplo, username, é um atributo direto da classe do usuário, ó, username. Como que eu sei? db eu instalei, cadê o filho da mãe? Eu instalei ele aqui, mas ele não
pegar aqui a área de trabalho, local, 4 DB, aqui, ó, DB, SQLite, vou abrir ele. Vou abrir lá meu banco de dados, vou abrir banco de dados. Área de trabalho, web informática, abrir meu banco. Olha aqui minha classe user, alt user, tá vendo? Essa é minha classe user. Aqui tem todos os atributos que eu consigo pegar, ó. Tem o password, tem o last login, tem o username, tem o last name, tem o e-mail e tem os outros atributos. Então você consegue pegar por esse nome. Ah, eu quero pegar o e-mail dele, só que no meu caso eu não tenho e-mail, então não vai dar. Eu quero pegar o último login dele, ó, last login. Então você pode colocar lá qual foi o último login do usuário, ó, last. Qual foi a última vez que ele fez login? Ele vai pegar a data lá, ó. Olha lá, ó, 14 de dezembro, tá, pegou a última data do login. É claro que você não vai colocar no botão aí, né? Mas só quero mostrar que você consegue, por meio dos outros nomes aqui, ó, mostrar outra coisa na tela. Por padrão, a gente coloca só o user, né? Que ele vai pegar o nome de usuário, mas você consegue pegar o nome dele. E daí você vai colocar aqui, alterar senha. Vai colocar aqui, logout. Vamos pegar uma divisória aqui, ó. Tem esse aqui, ó. LI. Se você cria esse HR aqui, ele vai criar uma linha, ó. Só uma linha separada. Vou colocar aqui logout. Vou colocar aqui, alterar meus dados. Meu perfil, por exemplo. Vou mudar a ordem das linhas aqui. Olha que massa. Aí você tem um menu bonitinho do usuário, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Meu perfil, alterar senha, logout. Aí você consegue navegar aí conforme que você precisa. Maravilha? Ó, personalizei meu menu, tô logado, tenho acesso às minhas páginas, tem um botão aqui que eu vou ter minha página de logout que eu não tenho. Deixa eu achar qual que é a minha página de logout aqui. Admin, deixa eu entrar no admin. O meu é admin/logout. Então, fiz o logout. Vou acessar a minha página aqui. Olha lá, ó, agora tem o botão de login, não tem mais aquele botão. Então, tudo isso você consegue graças a esse if aí, ó, que eu mandei aí no código, tá? Então, é assim que a gente faz o controle de acesso, né? O controle de acesso é mais fácil, é só colocar aqui, ó, essa classe, criar o login URL, e no seu template você vai começar a personalizar ele aqui, ó. Reparem que eu estou direto no modelo, ou seja, qualquer página que eu acessar, ele vai fazer esses esqueminhas aqui, ó, de verificar de verificar se o usuário está autenticado, se ele está, ele vai mostrar uma coisa, se não, ele vai mostrar outra. E olha que massa que ficou. Tem um login. Você pode colocar um botão de login e um botão para ele se registrar. Ó. Vou colocar dois links aqui, ó. Eu vou deixar um jogo da velha porque não tem o link, eu vou criar uma class aqui. Ó. Class, deixa eu só colocar numa linha só aqui, porque é melhorzinho. BTN, tracinho success. Registrar. É dois botões, ó. Olha lá, ó, login e registrar, ó. Só que eles estão colados aí, já vamos separar ele. Ah, eu não quero o azul, quero outro cinza, quero o info, tem um botão chamado info. Outra corzinha, ó. Então vocês podem colocar o que quiserem, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu botão de login e vou mexer na margem direita dele ali, ó. Vou colocar assim, ó, margem end, né, que é a margem do final, tracinho 2. Na verdade, eu vou deixar M2, eu vou deixar em cima e embaixo dos lados. Aqui eu também vou colocar M, tracinho 2. Deixar a margem em cima, embaixo, esquerda, direita, aí ele vai ficar mais espaçadinho. Só que ele acabou expandindo um pouco o meu menu, tá vendo? Engordou, então eu vou colocar só a margem no eixo X, ó. Margem no eixo X de 2. Aí meu menu vai ficar com o mesmo... Senão meu menu, vocês viram que ele expandiu um pouco? Vai ficar feio ali. Se bem que quando o usuário for logar, não vai nem ver, né? Mas, ó, tem o meu botão de login e registrar aí, ó. Aí você vai lá, pá, registra o usuário. Ah, não, tem o login. Pá, clica ali no login. Pronto, ficou o seu projeto, seu menu bonitinho e funcional. Dúvidas aqui sobre login, autenticação? Sobre as views, né? Igual eu comentei, vocês vão criar lá um outro módulo, vocês vão ter aqui no projeto de vocês o módulo chamado usuários, né? E daí lá vocês vão criar as views de login, de logout, lá na URL, porque as views já existem, tá? Não precisa criar ela no views mesmo. Login, logout, alterar a senha, depois vocês vão criar uma tela para o usuário se registrar, tem que criar o template para fazer login. É só seguir a apostila aqui ou as videoaulas que vocês vão ter o mesmo resultado aí.
terminei de alterar meu projeto. Como que eu faço para mandar pro Git? Vou parar aqui. Git add asterisco. Ele pegar tudo que eu fiz de novo. Git commit -m controle de acesso e links do menu. Então eu coloquei aqui o que eu fiz, ó. Fiz o commit git push origin master. Partiu o GitHub, ó. Pode ir lá no GitHub do meu projeto que já está atualizado lá no Git. Aí o outro pessoa aí do seu grupo tem que fazer o que no PC dela? Git pull. Aí esse Git pull vai verificar o computador da outra pessoa, tudo que tem de novidade, já vai baixar todas essas modificações que eu fiz lá no Git. Ó. Posso até pegar aqui, ó. github.com/rafaelzotesso. Olha lá, o meu repositório web informático lá, atualizado há 2 minutos, ó. Pode acessar aí, ó. Vou mandar o link para vocês. Pode acessar que vocês vão conseguir acessar o código, tudo atualizado bonitinho, tá vendo? Ó? Ele colocou a mensagem, ó. Alguma coisa aqui dentro, ó, controle de acesso e links do menu, isso aqui também, ó. Vamos entrar em cadastro para a gente ver. Aí ele vai deixar a última mensagem de cada arquivo, ó, que sofreu o commit, ó. Nesse caso aqui, eu mexi aqui no views, ó, há 1 minuto, tá vendo? Ó? Esse aqui eu mexi há 14 dias, 4 dias, 18 dias, 7 dias, 4 dias, 1 minuto também. Esse PyCache aqui é coisa do Python, tá? Então eu consigo entrar aqui, ó, no meu views.py e ver lá o código que o professor Rafael fez, ó. Ou você consegue ainda entrar em views.py e pegar aqui o histórico dele, ó. Vendo que tem o histórico? Ó? Ele vai ver lá tudo que foi modificado nele. Você consegue pegar pelo commit, ó. Então, ó, ele modificou essa linha, trocou por essa linha e colocou isso aqui, ó. Você consegue ver todo o histórico de modificação do seu código. Isso aqui é uma maravilha. Fechou? Vou parar de gravar aqui, então.